Boa noite, amigos do grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. Eu sou a Marília e estou aqui para te fazer um pequeno estudo sobre a mediunidade. Procurarei ser sucinta, fazer um estudo simples e, ao mesmo tempo, produtivo, pensando principalmente nos nossos irmãos simpatizantes e iniciantes da doutrina, para que possam muito bem entender. Qualquer coisa, estamos à disposição para perguntas e estamos disponíveis. Então, a mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana. Ela sempre foi conhecida, essa comunicação, desde tempos imemoriais. No entanto, teve que passar por um período lento e gradual de evolução, tal qual o espírito também passou. Teve essa história lenta e gradual de evolução. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a tudo que lhes parecia diferente, extraordinário, fenomenal, inclusive os fenômenos da natureza que eles não tinham a capacidade de entender, eles chamavam de Deus. Algum indivíduo que tivesse uma habilidade diferente, o distinguia dos demais, também era considerado Deus. Eram cultuados pela falta do senso moral e intelectual, e faziam os sacrifícios humanos, os sacrifícios de animais, ou ofereciam frutos da terra. Esses cultos, eles eram marcados por animismo, mágicas, e foram assim acontecendo essas mágicas, essas manifestações durante milênios, mas pela força da lei do progresso, o homem passou a entesourar conquistas durante as suas inúmeras experiências reencarnatórias. Aprende com sua energia espiritual a retirar elementos do fluido cósmico universal a fim de aprimorar, elaborar os seus mecanismos de expressão e comunicação entre si e entre os habitantes do mundo espiritual. Daí, depois dessa conquista, passa-se ao programa civilizatório propriamente dito do nosso planeta, que consegue modificar a face do planeta com essas conquistas. Mas essa evolução espiritual nunca foi exclusivamente do indivíduo, nunca foi exclusivamente comandado, orientado somente pelo indivíduo, não. Sempre esteve secundado por inteligências superiores. E essas inteligências superiores que permitiram o desenvolvimento espiritual, afinando a mentalidade, afinando todos os processos onde o perispírito passa a se desenvolver mais, tornar-se mais leve e pronto para alçar voos mais altos, que é o caso do fenômeno do desligamento, semidesligamento durante o sono reparador do corpo físico. O corpo espiritual, o perispírito, se desliga parcialmente e para isso ele pode tornar útil o ensinamento aprender muitas coisas durante esse desligamento, ter um contato maior com a espiritualidade. Nas civilizações ainda antigas, teve muito ênfase a mediunidade entre os gregos, mas também outros povos foram distinguidos por essas manifestações. Os egípcios, por exemplo, eles tinham uma mediunidade de cura, conheciam bem a faculdade de emancipação da alma, e também os hindus, nos Vedas,
E está lá escrito todas as etapas da iniciação mediúnica e de intercâmbio com os espíritos. Também possuíam esse processo de emancipação da alma, que os ajudava a fazer com que fizessem aquelas práticas do faquirismo, etc. Também os judeus tinham uma mediunidade natural, e essa mediunidade encontra-se exuberante na Bíblia, com fatos, fenômenos físicos, inteligentes, e se propagou, e não, por muitos não entendida, mas por nós espíritas torna-se bem fácil o entendimento. Durante essa época, aparece a figura de Moisés, médium, de grandes poderes mediúnicos, que teve como missão de Deus trazer para a humanidade o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Na Idade Média, nós vemos que a mediunidade é muito perseguida. Os médiuns sofriam ferozmente essas suas manifestações, devido à ignorância e ao fanatismo. Eles eram julgados pelas questões inquisitoriais e fatalmente eram condenados a morrerem queimados nas fogueiras. E também nos primeiros tempos do Espiritismo, os médiuns também foram muito sacrificados, eram obrigados a fazer testes, a fazer experiências, mas geralmente não eram entendidos, não eram acreditados, eram chamados de embusteiros, mistificadores, desequilibrados mentais, mas nos lembra depois a chegada de Kardec. Kardec, seu nome verdadeiro, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na França em 1803, em Lyon. Era filho de pais lioneses, que tinham uma rígida tradição moral. E ele lá estudou em Lyon até os 10 anos. Depois foi enviado por sua família para a Suíça, para frequentar, estudar, aprimorar os seus conhecimentos, no famoso instituto fundado pelo Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi. Depois, posteriormente, com seus estudos concluídos, foi radicar em Paris, onde foi professor em escolas famosas da época, e era um escritor, editou muitas obras pedagógicas para auxiliar no ensino e na educação. Certa vez foi convidado para participar de uma reunião onde as mesas giravam, pulavam, saltavam. E essas manifestações, naquela época, eram moda e eram levados eram olhados com muita leviandade, muitas brincadeiras. Mas Kardec, ao assistir uma reunião dessas, viu que havia algo muito diferente por trás disso. Muito inteligente, efeito inteligente. Então, passou a frequentar, principalmente na casa da família Boudin, e estudar esses fenômenos, e fazia, então, perguntas aos espíritos que manipulavam essas mesas, e muitas vezes as perguntas eram mentais, feitas apenas mentalmente. E esses espíritos respondiam sempre, essas entidades respondiam sempre com acerto, e muitas vezes com uma grande profundidade de conhecimentos. Então, Kardec passou a anotar todos esses conhecimentos adquiridos nessas reuniões, e passou a usar um método racional, intuitivo, que facilitava o entendimento de todas essas manifestações. E ele ia anotando, compilando todas as informações de uma forma bem organizada, e inclusive mandava as mesmas questões, as mesmas perguntas que eram feitas na França, para outros países onde também aconteciam esses mesmos fenômenos, principalmente os Estados Unidos e a Rússia.
E as respostas, quando coincidiam, sempre coincidiam, e eram dadas, então, por verdadeiras, corretas. E assim Kardec foi codificando toda essa estrutura, essa edificação que formou a doutrina espírita. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi assim construído. E depois, mais tarde, foi decodificado nas demais obras que são os pilares da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e as Gírias. Esses estudos de Kardec levaram sempre a podemos notar que são seríssimos, é um assunto pertinente na época, muito estudado, até hoje, é estudada essas questões psíquicas, não só pelo espiritismo, mas também pela metapsíquica e pela parapsicologia. E os fenômenos espíritos, na época, eram frequentados, eram estudados por pessoas, as mais altas competências da época, estudiosos e cientistas, mas os fenômenos, mesmo que fossem muito bons, nem a todos convencia, nem todos se tornaram espíritas, muitos eram céticos e não acreditavam. Mas a doutrina foi tomando corpo, foi assim, até hoje, cada vez mais está sendo estudada, as pessoas estão se instruindo dentro da doutrina. É muito importante que assim façamos, porque o Livro dos Médiuns, por exemplo, é o fundamento principal sobre a mediunidade. É um estudo interessantíssimo, é um estudo que a gente fica embevecido, satisfeito com todos aqueles ensinamentos ali contidos. As reuniões mediúnicas, elas são de vários tipos. Na época de Kardec, havia a reunião mediúnica experimental, que era justamente aquelas em que participavam estudiosos da época, faziam experiências de todo tipo, fenômenos físicos e espirituais muito consistentes, eram espíritos que se materializavam e que podiam ser apalpados, pesados, e constatava-se a existência desses espíritos. E também existiam, né, as reuniões mediúnicas frívolas, que eram compostas pelas pessoas que iam para lá se divertir, e nela compareciam os espíritos levianos, brincalhões, que se divertiam muito se exibindo nessas reuniões. Mas não podem ser consideradas propriamente reuniões mediúnicas, porque os espíritos de luz superiores nunca compareceram e comparecem a esse tipo de reunião. As reuniões experimentais, elas são até hoje, são feitas até a atualidade, porque ainda existem pessoas estudiosas, cientistas, que gostam de comprovar esses estudos, querem conhecer esses fenômenos físicos, estudantes acadêmicos de medicina, e todos os interessados em grande instrução, que gostam de pesquisa, ainda praticam essas reuniões experimentais. As reuniões instrutivas são as que os membros da reunião têm que ter muita conectividade, são pessoas que têm que se conhecer bem, que têm que se darem muito bem, porque são reuniões que têm que se interessar pelo estudo, pela vida metódica, pela procurar sempre um meio ambiente de elevado, para que possa, principalmente no dia das reuniões, a pessoa tem que se preparar para que a reunião seja bem produtiva, seja bem equilibrada, e os espíritos possam ali se manifestar. Quando os membros das reuniões estão interessados em aprender,
e cada vez mais, estão sempre estudando, estão sempre procurando com novos conhecimentos, os espíritos superiores se manifestam, trazendo sempre algum conhecimento, alguma notícia boa para aquela reunião, alguma instrução para aquela reunião. Mas quando as reuniões não são inteiramente instrutivas, são reuniões onde comparecem os espíritos sofredores, que lá comparecem por motivo de sofrimento, de desajuste, de desequilíbrio. São esses desencarnados que ainda não compreenderam a sua situação, não estão mais no corpo físico e sofrem imensamente, e não conseguem, devido à vibração baixa, não conseguem ter contato com os espíritos socorristas que querem ajudá-los, que querem encaminhá-los. Então, é necessário que sejam levados para a reunião nas casas espíritas, para que o dialogador, o presidente da reunião, possa, com muito amor, muita paciência, conversar através de um espírito manifestante. Outros escutam e entendem o que está se passando e passam a ouvir e a ver os amigos espirituais que estão presentes para ajudá-los, para socorrê-los, para levá-los aos locais de tratamento. Nas reuniões mediúnicas, você precisa ter muito cuidado, justamente como eu falei, desse equilíbrio, tem que haver esse estudo entre os membros, porque podem comparecer espíritos mistificadores, que querem se passar por espíritos superiores de grande conhecimento, e eles são grandes simuladores. Eles misturam conhecimento com suas falsas interpretações para iludir a equipe. Mas, por isso, é preciso muito estudo, muita cautela, para saber diferenciar. Se aqui na Terra, entre os homens, muitas vezes a gente tem dificuldade em conhecer o caráter das pessoas, imaginem essas manifestações espíritas, o cuidado que se deve ter para saber distinguir uns dos outros. Mas, quando a reunião é séria, é produtiva, lá não comparecem esses tipos de espíritos. Nós temos que, eu gosto muito de falar sobre o nosso querido Chico Xavier, porque a mediunidade dele era uma mediunidade extraordinária, a psicografia. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros sobre assuntos os mais variados, temas científicos, filosóficos, romances, mensagens de amor, de fraternidade, uma infinidade de obras. Também nosso querido Divaldo Pereira Franco, além de médium psicógrafo, um grande orador que viaja por todos os países, vários países, acho que mais de 100 países, levando a instrução, os ensinamentos, através da mediunidade, ele se encarrega de ensinar, de ilustrar essas grandes reuniões com uma oratória linda e muito produtiva. Mas também temos a mediunidade do Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo era um médium de cura, professor, que nasceu em Sacramento, no Triângulo Mineiro, no século passado, início do século passado, e tinha uma mediunidade incrível também, de cura, de desdobramento, que era a causa que o tornava muito famoso, além de seus conhecimentos imensos. Fundou a escola Allan Kardec, onde ensinava o espiritismo para toda a região. Era muito respeitado, muito amado por todos, socorria todos os doentes,
a todos aqueles que necessitavam dele. Muitas vezes estava dando aula e caía num sono, se desdobrava, seus alunos já conheciam esse processo, esse fenômeno, e diziam: o professor dormiu. E ele comparecia em locais distantes para socorrer alguém que estava mal e que precisava da sua ajuda. Daí, a poucos minutos, estava ele de volta, contando para seus alunos o que se passara, o que tinha acontecido. E tem casos muito interessantes no livro Eurípides Barçanufo, O Apóstolo da Caridade. Eu recomendo para vocês que leiam. Atualmente, nós temos um grande pesquisador, Dr. Sérgio Felipe, que é professor, médico. Ele tem feito muitas palestras sobre a glândula pineal, que é a glândula responsável pela mediunidade. Já foi descoberto que essa glândula, quanto mais desenvolvida, maior a mediunidade. Ela tem uma importância enorme, está situada bem no centro da nossa cabeça, bem no centro do nosso cérebro. Convido vocês a assistirem pelo YouTube as palestras do Dr. Sérgio Felipe, são maravilhosas e muito instrutivas. Não quero delongar muito nesses estudos, nessa palestra, porque não quero que se torne enfadonho e cansativo. E esse assunto da mediunidade é um assunto muito grande, muito extenso, muito sério, que pode, em outra oportunidade, continuarmos com esse mesmo assunto, com esse mesmo tema tão edificante, que tanto nos informa, tanto nos instrui. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado, e desejo a todos uma boa noite, um sono bem gostoso, bem recuperador para todos nós, que assim seja.